Olá, sejam bem-vindos à quarta temporada do AlphaCast. Que bom estar de volta, né, Patrícia? Muito bom estar de volta nessa quarta temporada e com pessoas tão especiais. E, gente, muitas novidades. Não percam os episódios desta temporada. Lembrando que nós temos um parceiro muito especial nessa quarta temporada. Quem é? Temos novidade. O nosso parceiro dessa temporada é a Uniodonto, o único plano odontológico com plantão 24 horas em Goiânia. Você viu? Você sabia disso? Eu não. Coisa boa, hein? Bom demais. Você sabia que ele conta com mais de 500 cirurgiões dentistas? Também não. Quanta informação. E está aqui com a gente agora. Vai ficar na quarta temporada conosco. Parcerias sempre são muito legais, né, Muito Patrícia? bem-vindas. Isso é muito importante. Gente, e lembrando, quarta temporada, gostinho de novidade, convidados muito especiais. Que coisa boa. E hoje nós estamos aqui com... Gente, estava lendo o currículo desses dois feras e eu falei assim... Currículo de peso, hein? Não é? Eu falei, não tenho roupa para isso, mas vamos tentar da mesma forma. Patrícia, quem está com a gente hoje? Vamos começar com o Dr. Murilo Bueno. Seja bem-vindo, Dr. Murilo Bueno. O Murilo Bueno é doutor em Performances Culturais pela Faculdade de Ciências Sociais da UFG. Ele é mestre em Comunicação pela Faculdade de Informação e Comunicação, pela FIC. É especialista em Cinema e Educação pelo Instituto de Filosofia e Teologia, pela IFTEG. E publicitário, né? Sim. O professor Murilo foi nosso professor aqui na Unialfa e atualmente ele é professor efetivo do curso de Publicidade e Propaganda da PUC Goiás e servidor no IF, onde trabalha com materiais audiovisuais de cunho pedagógico. Seja muito bem-vindo. Obrigado. É um prazer ter você aqui com a gente. Obrigado pelo convite. É muito bom retornar à Unialfa, uma instituição que eu tenho muito respeito, né? Muita admiração, gosto muito. Gostei muito de trabalhar aqui com vocês e nós continuamos nessa parceria, né? A Patrícia, o Augusto, que são, além de colegas na docência, colegas também no mercado, na vida, né? E é muito bom reencontrá-los. E é muito bom, primeiramente, né, seja muito bem-vindo, porque a gente encontra os outros nossos alunos de publicidade, né, de marketing. Sim. E aí, eu vi você com uma foto com o Murilo e não sei o quê. É tão legal porque o mercado é tão pequeno, né? E às vezes as pessoas acabam se trombando e as pessoas falam, opa, quem é? É bom sempre ter um amigo. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Augusto. Conosco também nós temos um cara muito especial, né? O Walter Hugo, que ele gosta de ser chamado de Hugo. Então vamos chamar de Hugo. Ele é mestre em Educação, Linguagem e Tecnologia pela UEG, Universidade Estadual de Goiás, ao qual eu também fiz o mesmo mestrado. Olha que coincidência. Especialista em Assessoria de Comunicação e Marketing pela Universidade Federal. É graduado em Publicidade e Propaganda, né, pela Universidade Católica de Brasília. Tem um know-how aí de carreira, de conhecimento gigante. Professor da Unialfa, Patrícia. É a nossa mais nova aquisição aqui do curso de Publicidade, Propaganda e Jornalismo. Seja muito bem-vindo, Hugo. Oi, gente, muito obrigado. Está sendo um prazer aqui. Obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar trocando uma ideia com vocês, de estar promovendo esse encontro aqui, porque realmente é uma oportunidade que é muito especial, né? A gente poder falar com pessoas da comunicação, trocar uma ideia sobre os assuntos relevantes. Então, está sendo muita alegria e muito obrigado pelo convite. Vamos conversar bastante. Conversar é bom. Ótimo. É o que a gente mais gosta de fazer. Né? 4 pessoas da comunicação. Se não conversar, aí tá tudo lascado. E o tema de hoje é maravilhoso, né? Qual é o tema de hoje, Patrícia? O tema de hoje nada mais é do que a cultura cinematográfica, o lugar de fala no cinema, que é o meu assunto favorito, né? Afinal de contas, eu sou pesquisadora dessa área também, né, Augusto? Caramba! E é muito interessante, né? Quando nós falamos em cinema, que é a 7ª arte, né? Ao mesmo tempo que ela tem um papel social muito importante, tem uma questão mercadológica também muito legal. E tem um ponto que poucas pessoas... Agora está sendo mais estudado, mas antigamente não se estudava muito, né? Como influencia não só a compra, mas também a própria identidade, a própria cultura. O comportamento de compra, sim, né? Das pessoas, né? Eu vou começar agora com o Murilo. Murilo, como você vê essa trajetória, quando você fala em cinema, né? Como você vê essa trajetória dentro dessa perspectiva de mercado, principalmente agora que explodiu a Barbie, inclusive a Patrícia está de rosa aqui hoje, né? Vim em homenagem. Em homenagem. E aí é uma explosão de marketing
se eu não me engano, é o maior evento de marketing de lançamento dos últimos 10 anos. É o Warner, né? Sim, a Warner é a produtora do filme Barbie. Boa tarde novamente, né? É muito bom estar aqui com vocês. E a Barbie é um case de sucesso, a gente pode citar dessa forma, né? Por toda essa estratégia de brand content, que é esse posicionamento de marca, essa produção de conteúdo relevante, especialmente pelo filme trabalhar com várias vertentes. Primeiro, a questão da nostalgia. Porque Barbie já é um produto que vende por si só. Então, as marcas se apropriaram disso, eles fizeram várias estratégias de produção de conteúdo, de apropriar da identidade da Barbie na produção das campanhas publicitárias, né? E tudo ficou rosa. As empresas, elas trabalharam muito com essa questão da nostalgia, que é algo que dá muito certo nos filmes, né? E a gente tem que pensar o filme como um produto também, que traz produtos ali para dentro do filme, faz ali quase que uma produção publicitária da Mattel, né? A gente comparando ali com aquele filme do Lego e com filmes que parecem que são para divulgar um produto ou uma marca, a gente vê o filme da Barbie ali como uma produção também que divulga a marca Mattel mesmo, com todas as polêmicas do roteiro e tal, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas, ao mesmo tempo, né, eles vão trabalhar várias questões que vão atrair diversos tipos de público e que viralizam para além da tela. A gente vê lá Barbie, Ken, Mattel, tudo ali naquele caldeirão narrativo, né, que se estabelece. Mas, ao mesmo tempo, essas marcas, elas extrapolam as telas cinematográficas, né? E toda essa questão do próprio conteúdo da marca, da experiência, daquela sensação, eu brinquei com a Barbie, da nostalgia. E isso vai povoar a identidade de outras marcas. A gente vê construtora, lanchonete, né? Eu não sei se... Eu vou citar porque eu sei que é parceiro aqui da instituição, né? O próprio Burger King, né? Utilizou, eles lançaram um restaurante rosa. Então, tudo isso é muito relevante. Produzir conteúdo, que foi o grande lance do filme, mais do que o roteiro em si, eles ficaram pulverizando conteúdo, né? Um ano antes, eles já estavam fazendo campanhas, ele ia aproveitando disso, né, Patrícia? A Patrícia até estava falando sobre isso comigo. Essa relação da cultura cinematográfica com as marcas, ela tem se estendido bastante, né? Então, muitas marcas que inicialmente não tinham nada a ver, né, com o filme, acabaram surfando nessa onda, né? Então, eu acho que é um processo de ganha-ganha, né? Todo mundo saiu ganhando com esse lançamento, né? Não apenas quem está diretamente no posicionamento da marca, mas que vende para os mesmos públicos, né? Porque são conteúdos que trazem memória afetiva e isso também vende. Exatamente. Além disso, tem o recorte de gênero que o filme trabalhou, né? Então, são esses aspectos. E aí eles fizeram toda uma discussão que é muito relevante, né? Questões como maternidade, protagonismo da mulher, machismo, feminismo e etc. E vem também a questão da polêmica. Muita gente assistiu o filme só por curiosidade e acabou comprando a ideia, né? Ele tem várias ironias, é um filme engraçado em vários momentos, tem um sarcasmo muito grande, né? Com essa cultura do consumo, com a cultura pop e com toda essa questão de como a sociedade ela vai se estabelecendo nesse jogo de identidades, que é muito importante também. O consumidor atual, ele compra, ele consome não apenas produto e serviço, mas experiência com a marca e consome também posicionamento, identidade. Então, se eu vendo a questão étnica, a questão de gênero, né, todas as lutas identitárias, a luta LGBTQIA+, então tudo isso gera engajamento do público, porque ele vai consumir esses posicionamentos. Murilo, só me corrige se eu estiver muito errado, mas eu achei também genial a forma como a Mattel utilizou para poder justificar todas as décadas que a Barbie era branca, loira, dos olhos azuis, né? Enfim, elite. Ou eu estou errado? Porque, se eu não me engano, ela só começa a colocar realmente cores, né, diversidade na questão da Barbie a partir aí dos anos 2000, se eu estiver muito errado. Depois da virada do século. Foi, né? Sim, a partir dos anos 2000, porque até então a Barbie era um sucesso
ninguém questionava, porque ela veio romper com o estereótipo da Barbie, da boneca mãe, que era o que predominava hegemonicamente, né? Eram as bebês, bonecas, tanto que tem aquela cena emblemática que faz uma referência muito legal no início do filme, ao 2001, Uma Odisseia no Espaço, aonde a criança ela se liberta disso quando a Barbie chega e ela joga o bebê, né? Como se ela estivesse quebrando o osso. Eu rompi Essa com cena é isso. maravilhosa. Essa cena maravilhosa, né? Que mostra que a única possibilidade da mulher não é ser mãe, é ter uma identidade de corpo, de representação diferente disso. O que já é considerado uma mudança, um rompimento de estereótipo. Mas aí vem toda essa questão, né, que a Barbie foi muito criticada também. Aí ela gerou compulsão, bulimia, gerou problemas alimentares, gerou uma sensação de não adequação, de não representatividade por ela ser branca, loira. E aí o roteiro vem discutir isso, como se a Mattel estivesse fazendo uma sessão de terapia ali, jogasse uma no meia-culpa, divã, né? faz uma meia-culpa e faz um divã da Barbie, né? A Barbie vem para o mundo real e ela percebe que o mundo real ele é complexo, existe morte, existem problemas que são difíceis de solucionar e ela começa a entrar em crise, a ter celulite, né? Ela começa a questionar o próprio corpo. E tem o papel do Ken também, né? E tem o papel do Ken, que vem como um coadjuvante, que não tem muita expressividade, e que ele tenta ganhar isso através de um machismo que ele compra ali, e tenta dominar o mundo Barbie, né? Já tô dando spoiler também do filme. Eita! E depois tudo se resolve, porque tem a intervenção, inclusive, da criadora da Barbie, né? Que vem nessa perspectiva, a Ruth Handler. Ela vem nessa perspectiva de apaziguar a situação ali, de dialogar com a Barbie, de fechar esse círculo aí da Gestalt, né? De terminar toda essa discussão e dizer, olha, a Barbie já causou muitos problemas, mas hoje a gente tem um outro posicionamento. Existe Barbie trans, negra, e todas são Barbie. A grávida que foi tirada de linha, que é muito destacada no filme, pela questão de se negar a mulher mãe, aquela única opção de maternidade, né? Não é nem de negar a maternidade, mas de dizer que a única opção da mulher de ascensão na vida não é a maternidade. Ela pode ser bombeira, enfermeira, ela pode esquiar, e ela está sempre como protagonista. Tanto que é algo que a Patrícia estava comentando mais cedo, que o Ken vem sempre como um acompanhante da Barbie. Ele foi criado, na verdade, né, em 1963, com essa perspectiva, né, de ser o acompanhante, o namorado, né? Sim, e não um marido, não um príncipe. Exatamente. Que a Barbie depende dele, né? Então, nesse ponto, a Barbie tem um protagonismo. Por mais que ela seja ainda uma mulher capitalista, estereotipada, ela recebe o título, a protagonista, né? Que é a Barbie estereotipada, que foi muito bem interpretada no filme, né? E que traz toda essa questão de, eu sou estereotipada, mas as outras também são Barbie, né? O filme, ele vem fazer essa jogada discursiva que também chama para a venda de outros produtos. Eles lançaram aí uma linha com Barbie cadeirante, né? E com uma série de bonecos. Então, o filme é um dos produtos. Há um desdobramento narrativo que gera venda dos patrocinadores, de outras empresas, parceiras, que vão se apropriar e surfar nessa onda, e da própria Mattel, que retoma suas vendas. E isso acaba referenciando o cinema como mídia mesmo, né? Isso. E eu acho que tão importante quanto isso também é a mudança do paradigma do que é arte, do que é argumento, do que é discurso. Hugo, não sei se você concorda, mas uma coisa que ao mesmo tempo me chamou muita atenção, mas me traz uma certa análise sobre o próprio conhecimento que nós temos de nós mesmos, foi a Netflix. Porque até então nós não tínhamos diversidade, né? E aí a Netflix ela vem com filmes, com séries, com uma série de coisas, trazendo o indiano, né? O negro como protagonista,
o asiático, que até então também não aparecia, minorias fazendo sucesso. Como é que você vê essa mudança, né, mercadológica também, querendo ou não, eles estão vendendo produtos. Como é que você vê esse processo? Não, é super interessante a gente observar como que o comportamento da sociedade, ele também vai, na medida do que é possível, ditando também outros mercados, né? Então, assim, a indústria de Hollywood, ela precisou começar a se olhar, né, primeiramente, né, ver o que foi feito durante anos e anos, de como as pessoas eram representadas, quais as histórias que estavam sempre contadas e recontadas e as histórias que não estavam sendo devidamente contadas e realmente ganhando a visibilidade que poderiam dar. Então, quando chega uma Netflix da vida, quando chega talvez até HBO e algumas outras empresas que timidamente começam a trabalhar com representatividade e dando realmente um espaço que essas minorias, elas começam a ganhar essa visibilidade, então o mercado começa a se atentar para isso também, né? Então, assim, mas só para juntar com isso que vocês já estavam falando, eu acho que vem um processo muito de humanizar. Então, você realmente, por exemplo, uma boneca que até então ela era completamente estereotipada, com um corpo que era considerado o ideal de beleza, mas que na verdade era inatingível. Exatamente. Né? E que não atingia todas as pessoas. Várias meninas negras, latinas, asiáticas, que não se viam representadas, né? Não tinham aquela identificação. Então, assim, a Mattel ela teve uma jogada interessante, embora a gente saiba também que há um interesse por trás, mas há um processo de humanização, de transformar a Barbie não só numa boneca, mas, na verdade, num conceito, talvez um ideal, mas não mais aquele ideal de pessoa perfeita. Mas a Barbie ela pode ser presidente, como a presidente que no filme ela é retratada por uma mulher negra, ela pode ser... trabalhar com várias profissões, médica, tem a Barbie com vitiligo, que eles lançaram também, Barbies realmente diversas, né? Assim, com homenagens com mulheres e voltado para esse lado mais feminista, para o lado de que a mulher ela tem esse empoderamento também. Então, assim, é uma junção de tantas coisas, sabe? Que o mercado ele começou a perceber que, agora já não dá mais para seguir do mesmo jeito. Então, a gente precisa realmente seguir nessa linha, nessa onda de que a gente precisa dar voz para as pessoas que até então não tinham, né? Para realmente elas se verem e automaticamente começarem a consumir também, né? Já que o ciclo, na verdade, acaba sendo esse. Então, é importante da gente observar como que a questão de humanizar e também de realmente começar a trabalhar com a questão de representatividade de verdade, né? Tanto com os atores, com o número de atores crescendo, mas também de produtores, diretores também por trás, é importante que nesse ciclo realmente as coisas começam a caminhar. E uma coisa que me preocupa muito é que, por exemplo, a pele negra não tinha maquiagem, né? Então, nas fotos, nos filmes, muitas vezes a atriz, o ator, estava com um tom acinzentado, né? Não era uma cor natural. E isso tem pouco tempo que a indústria, né, começou a pensar nesse mercado. Se eu não me engano, até a Rihanna tem uma marca, né, de produtos que virou bilionária. Porque ela falou, poxa, é a nossa pele, né? É a nossa cor. E assim, querendo ou não, uma coisa que não encaixava. E as pessoas não prestavam muita atenção nas minorias, nas vozes da minoria, que são tão importantes também. Né? Então, assim, o mercado é engraçado porque, às vezes, ele tem um boom de alguma coisa, mas ele demora a pegar um tranco para entender que aquilo ali também é mercado. Né? Então, por exemplo, a bandeira LGBTQIA+. Gente, TDAH e falar sigla são duas coisas que não funcionam, né? E demorou muito tempo, por exemplo, para você ter essas bandeiras nas cidades, nos países. E não é nenhuma questão de lógica, é questão de respeito. Né? O respeito que é preciso ter, e as pessoas não tinham. Os filmes muitas vezes escondiam como se aquela sociedade... Gente, década de 1990. Vocês eram muito jovens, mas assim, eu assistia muito Sessão da Tarde. A American Way of Life, aquela visão linda de todo mundo so white, né? Todo mundo tão branco, todo mundo tão rico, todo mundo tão bonito, era os Estados Unidos.
E aí uma grande crítica, por exemplo, ao cinema brasileiro, que mostra muito, como se no Brasil não tivesse lugares bonitos. Parece que sempre os filmes que fazem sucesso lá fora é periferia, é a favela, né? Da favela, É, né? uma Da violência. Caramba, mas uma vez eu estudava fora e eu vi esse negócio, falou assim, mas o Brasil é isso? Por que a gente está vendendo, né, esse processo? É muito complicado. É porque a gente também não tinha acesso, né? Eu acho que também era uma questão de acesso. A gente não tinha acesso a nada disso. Eu acho que as plataformas de streaming, elas vieram meio que para abrir os nossos olhos, né? De toda essa nova geração e a nossa geração também, sobre essas produções, né? Sobre o quanto essas produções são importantes e tudo que se produz. Até mesmo o Oscar, né, gente? Né, que durante muitos anos as referências cinematográficas que a gente tinha eram só norte-americanas, né? Então era uma categoria de filme estrangeiro, então era muito pouco o que a gente via, o que a gente tinha acesso. E as plataformas de streaming elas vieram justamente para democratizar essa cultura cinematográfica, né? Porque a gente não tinha realmente acesso, né? O que a gente assistia? Sessão da tarde, que era o que a gente tinha, e basicamente se sobrepunha à cultura norte-americana, né? Eu falo muito isso para os meus alunos, né? Então a gente foi culturalizado a partir da cultura norte-americana, desse American Way of Life. Então hoje não, graças a essas plataformas de streaming e toda essa movimentação do cinema indiano, de Bollywood, né, e de os filmes doramas coreanos, isso, né, os que coreanos. Explodem. Então hoje o jovem streaming. hoje ele tem outras referências, né? E isso é muito positivo. Você possibilitar novas referências, né? Sim, e é interessante esse ponto, Patrícia, porque no Oscar, acho que de 3 anos ou 4 anos atrás, ganhou aquele filme Moonlight, que é uma história incrível, assim, ela chega a ser até ousada, né, assim, pros últimos tempos que a gente vivenciou, porque é a história de um homem negro, né, que mostra a trajetória da infância e adolescência dele, e é um homem negro retinto, e nos Estados Unidos. Então, assim, mostra como que é a trajetória desse homem negro, tendo que passar por várias dificuldades na infância, de ser talvez considerado como afeminado, o que isso reverbera na vida dele, e os sonhos que começam a ser podados, né, a formação da identidade dele. Então, é muito interessante ver que o cinema se abriu para contar esse tipo de história, que é a realidade de muitos meninos, garotos americanos, brasileiros, que estão espalhados por todo o mundo, sabe? Então é interessante ver como um filme como esse, que chegou a ganhar o Oscar como melhor filme, realmente teve o merecimento e a visibilidade que ele merecia realmente, sabe? Porque são pontos muito fortes e que às vezes deixam de ser discutidos, porque é muito fácil a gente só seguir na mesma forma, né? Na mesma receita de bolo, mas tentar usar e sair dessa caixinha é algo que a gente tem que fazer diariamente e reforçar cada vez mais, seja com a questão racial, de gênero, trabalhar e desconstruir. Isso é saudável. E aí a gente que é da comunicação, a gente que é da publicidade, a gente tem que estar muito atento a isso, né? Para a gente não se pegar voltando 2, 3 passos para trás. A gente precisa ter essa visão mais aberta, mais 360 realmente, sabe? Uma coisa que você fala, Hugo, e que me preocupa muito, nós não tínhamos representatividade de maneira geral. Eu falo enquanto asiático, né? Eu não conseguia me ver em filme algum. E eu lembro nas conversas com a minha avó, ela sempre falava, um dia vai acontecer, não é? Então, assim, nós assistíamos filmes com o Jack Chan, Jet Li, enfim, Bruce Lee, mas são filmes de... A gente não pode se resumir a artes marciais, né? E eu falava, vó, será que um dia a gente vai ter um protagonista, né? E ela disse assim, vai. Minha avó tinha uma fé tão grande, vai. E eu lembro quando surgiu Mulan. Lembra da Mulan, Patrícia? Sim. Mulan. Gente, minha avó chorava igual uma criança. E era um desenho. Mas era o máximo que a gente chegou de uma representatividade de uma mulher oriental, tal. E aí eu falo para vocês, viu? Agora, neste ano, com a Michelle Wong, né? Eu chorei.
Porque eu me lembrei da minha avó. Ela não conseguiu esperar. Ela não conseguiu estar conosco para ver uma asiática, não é? Literalmente asiática, né? Não dentro dos padrões de jovem, como da atriz jovem. E no discurso da Michelle, é uma coisa que eu arrepio inteiro quando ela fala. Eu dedico a todas as crianças, aos meninos e meninas que se identificam comigo, que se veem em mim. Eu voltei lá na minha infância, eu voltei lá naquelas conversas com a minha avó e disse, que pena que a senhora não está aqui. Porque o máximo que ela chegou a ver foi um desenho, né? Mas para ela aquilo ali foi tão importante. E quando a gente vê o Oscar desse ano, porque esse Oscar foi literalmente, né, eu acho que foi uma explosão da Ásia. Né? A Ásia chegou, nós asiáticos existimos, de fato, porque até então não. Era sempre o papel do brincalhão, o papel da arte marcial. E quando ela diz, vocês podem se identificar porque eu cheguei aqui, eu demorei 60 anos para chegar aqui, mas estou aqui e fiz história. E realmente fez. Quantas crianças, quantos adultos, quantos Augustos, né, não estavam ali à frente da TV, se identificaram com aquele processo e falaram, poxa vida, valeu a pena, valeu a jornada, valeu a espera. Quanto tempo um negro não demorou para conseguir um Oscar, né? A Halle Berry foi a primeira negra a ganhar como melhor atriz, né? E assim, e tem todo um processo. Mas eu falo, gente, a voz precisa ser dada às minorias, né? Nós estamos falando sobre isso, né, Murilo? Quantos atores gays ou atrizes não tiveram que se esconder num armário infinitamente por causa do medo de como a sociedade, né, perder papéis? A própria indústria, ela corroborava, ela legitimava esses preconceitos. E só dando um spoiler aqui, só fazendo um merchan, na verdade, uma indicação, a série Hollywood da Netflix, ela relata essas questões, né, tanto da homossexualidade, quanto da primeira atriz negra a ganhar o Oscar, que foi impedida de entrar, a atriz oriental também chinesa, né, que você citou. Então, é importante a gente assistir e pensar sobre essas reflexões em como o cinema tem mudado, porque há uma diversificação, a gente vê, principalmente com a influência das plataformas streaming, da recepção, da produção, a gente tem acesso a outras estéticas que antes não chegavam pra gente. E, voltando no gancho lá também do início, tem uma metáfora no filme da Barbie, que é muito interessante, para pensar também no recorte de gênero, de como também a consumidora, a mulher, ela não se encaixa mais em um padrão só, que é a metáfora da caixa. Quando eles tentam pedir para a atriz que vai para o mundo real, a Barbie boneca, que tem aquele universo plastificado, feito em série, que é dentro de um corpo, de um padrão, para ela voltar para a caixa, ela não fica, ela não quer, né? Porque ela não se encaixa mais naquele padrão. Então, ela mesma começa a se questionar e a pensar em questões de corpo, de diversidade. E a consumidora atual, né, os consumidores de maneira geral, eles não pensam mais de uma forma única, né, homogênea. Eles querem se sentir representados. O oriental, o negro, a mulher, a feminista, porque existem feminismos, né, com recorte, inclusive, étnico, com recorte de classe social, de todo mundo quer se sentir representado. Então, isso é muito importante, né? Uhum. Então, tem o feminismo de resistência, da periferia, da população negra, né? De toda a diversidade, da oriental, inclusive existem ondas, né, feministas durante a história, e isso deságua hoje no consumo. O capitalismo, ele meio que faz uma releitura, se apropria de tudo isso, né, e transforma em produto, e pensa, a luta agora, ela é identitária, as pessoas querem entender que o mundo é multicultural, tá todo mundo
junto e misturado, né? Tanto pelo rompimento de algumas fronteiras simbólicas com a própria internet, né? A gente consome muito conteúdo de vários países, e não só na Netflix, mas podcast, uma série de conteúdos, produtos que a gente compra de outros países, comida que a gente come, né? Então, nós já somos multiculturais, a gente gosta de experimentar a cultura do outro, de estar perto do outro, e convivemos com a diferença o tempo todo. Então, é importante essas discussões para a gente ter respeito e para a gente pensar em representar o outro de outra forma e não reduzir a ele a uma caixa, a um padrão, né? Ah, o oriental é só o lutador ou o engraçado. Não, então vamos pensar nessa representatividade para além disso. E Murilo, você acha que com isso, com toda essa situação que você colocou, você acha que o cinema ele acaba se vendo assim numa posição, os cineastas, né, no caso os diretores, de maior responsabilidade, assim, quando vão protagonizar as falas, né? Eu acho que porque antes a gente tinha muito o cinema como arte e hoje o cinema ele não é apenas arte, né? Ele tem todo um mercado cultural de entretenimento que envolve as marcas, estão cada vez mais presentes. Então, acho que com isso aumenta bastante a responsabilidade da indústria cinematográfica como um todo, né? Então, você acha que isso acaba refletindo nos roteiros e na responsabilidade dos diretores? Queria saber um pouquinho o que você pensa sobre isso e sobre como o Hugo pensa esse lugar de fala do cinema. Com certeza, porque isso reflete no faturamento, né, das indústrias cinematográficas. Se a gente for pensar em Hollywood, por exemplo, que tem uma indústria estabelecida, essa representatividade ela é cada vez mais presente. A gente tem, inclusive, em alguns arquétipos que eram extremamente conservadores, algumas produções, como dos heróis, por exemplo, né? Que tem todo aquele padrão de corpo hegemônico, forte, que ainda é perpetuado, de certa forma, né? A questão do corpo ainda é algo que precisa aprofundar mais, ser aprofundada, no caso do cinema, mas a gente vê uma diversidade étnico-racial também, como no próprio Homem-Aranha, que tem lá o Aranha-Verso, né? Com vários personagens de etnias diferentes. O Pantera Negra, que até você estava comentando comigo, se você quiser falar um pouquinho também, eu acho interessante a gente pensar como os roteiros também eles vêm sendo construídos pensando nesses públicos, porque esse público ele não quer comprar mais só o herói branco, só o herói de uma determinada estereotipia, né? Ele quer o herói gay, ele quer o herói negro, ele quer toda essa representatividade aonde ele vai se projetar, se ver. E né? O herói humanizado. E o herói humanizado. Exatamente. A própria Barbie se humanizou, né, também. Então, os heróis, eles também vêm nessa perspectiva, né? Sim. De modificação, de humanização. As marcas, na verdade, elas têm se humanizado. Essa é uma estratégia. Eu não vou fazer uma comunicação... que isso vende, né? Isso. E assim, nada no mercado, nada na publicidade... É de graça, é gratuito. Sim. Né? Às vezes as pessoas romantizam também demais, né? Os custos, publicidade, Gente, tudo tem um porquê. E a ideia do capital é isso, ganhar dinheiro. Sim. Mas pelo menos que se ganhe dinheiro fazendo a coisa certa. Não é porque as marcas são boazinhas, Sim. Mas é porque elas vão perder receita se elas não se humanizarem. Tem muita concorrência, né? Existe uma diversidade maior de produção que força as empresas mais conservadoras de produção de conteúdo a modificarem seu posicionamento. Não, se eu tenho um concorrente que ele humaniza, que ele trabalha a questão da diversidade, das pautas identitárias, e ele consegue vender para esses nichos, para esses públicos, e esses nichos não querem consumir meu estereótipo mais, eu vou ter que mudar. É isso, é regra de mercado básica, né? E o que eu achei o máximo... Hugo, eu queria que você comentasse sobre essa questão do Pantera Negra, também sobre... Acho que a questão da representatividade negra aumentou demais no cinema, né? Ao longo das décadas, mas ainda tá longe de ser o ideal, concorda? Mas antes disso, eu queria falar que você comentasse sobre algo que eu vi da Disney.
da Pequena Sereia. Sim. Né? Colocaram a protagonista negra. E vocês viram, enfim, nas redes, as crianças, olha, mãe, ela é da minha cor. Ela não falava sobre isso, é da minha cor. Né? E aquela alegria esbanjando assim. Eu achei de uma delicadeza, de um cuidado, eles terem feito isso, porque poderia continuar, né? No mesmo estereotipo, etc, etc. Mas eu achei muito, e ao mesmo tempo choca a gente, né? Porque é uma coisa assim, poxa vida, demorou tanto tempo um estúdio fazer algo assim, né? E é interessante você dizer isso, porque a Pequena Sereia, ela foi a primeira princesa, considerada a primeira princesa moderna, né? Da era moderna. Né? E o fato dela ter aparecido agora, né, já como negra, então isso é uma representatividade muito interessante, né, porque pelo fato dela ter sido a primeira princesa moderna, ela já chegou modificando aquele formato de princesa clássica que existia até anteriormente a ela, né? Então, quando ela já chega revolucionando. E agora ela veio numa segunda revolução, né? Porque antes ela era ruiva, e aí agora ela vem negra. Então, eu acho que tem tudo a ver ter modificado a etnia, e eu sou super a favor, né? Como eu estudo princesas, eu acho que essa representação foi muito bacana, e tem tudo a ver com o que a gente está realmente passando, né? O momento da representação. Eu acho que porque até então a gente só tinha Tiana, né? A Tiana era a única princesa negra, que na verdade nem era princesa, ela se tornou princesa na última cena do filme, né? Eu falo que nem vale isso, nem vale, né? Na Princesa e o Sapo, ela nem tem nome, nem filme com o nome dela ela tem, né? Então, eu falo que o fato de terem colocado realmente a Pequena Sereia como uma representante negra foi maravilhoso, e tem tudo a ver com a ideia do produto cultural atualizado, dentro de um formato live action, né, que tem sido realmente a grande sensação, né? Sim, e é bacana pegar esse exemplo da Pequena Sereia, porque o cuidado com esse filme, eu acho que talvez até já pensando em várias críticas, porque engraçado que mesmo sendo uma sereia, né, assim, não existe, mas as pessoas elas se apegam a certos padrões e é difícil desconstruir. Claro, existem inúmeras razões, né, mas até criticar uma princesa negra, né, que era uma sereia, gente. Então, assim, a questão da estética desse filme, o cuidado com esse filme, eu achei tão interessante porque preservaram a questão do cabelo, que é um símbolo de resistência à identidade. E isso ser preservado nesse filme é de tamanha importância, porque realmente não foi só a questão da cor da pele, mas o cabelo, os traços, foi algo que foi muito bem pensado, né, de uma forma muito grande, né, em relação à identidade negra, às referências também. Então, foi um conjunto muito bem elaborado, né. E aí, puxando agora o gancho aqui em relação à questão dos heróis, o Pantera Negra é um outro exemplo fabuloso, sabe? Assim, o tanto que foi o primeiro filme, ele foi arrebatador no sentido de mostrar que pequenos, assim, os pequenos também poderiam se ver com um super-herói para chamar de seu também. Vamos para além de um Batman, de um super-homem, de um Homem-Aranha, que felizmente agora está vindo com uma nova roupagem, mas o Pantera Negra, que traz também toda a filosofia africana e muito bem contada e elaborada, até não só pelo elenco negro, mas também por quem está por trás do filme. Então isso é algo que é extremamente necessário, porque assim, são pessoas negras contando uma história para outras pessoas negras. Então isso é algo que pode parecer que não tem tanta importância assim, no resultado final, mas tem, e não é à toa. Agora só fazendo um pequeno parêntese, juntando com essa questão do mercado, é que como é importante quando você entende que histórias elas precisam ser contadas com o máximo de verdade possível. Não é à toa que aquela novela Vai na Fé, só esse parêntese aqui, essa novela Vai na Fé, da Sete, ela foi um dos maiores fenômenos dos últimos tempos, porque trouxe um público de volta para assistir novela, e no horário da Sete, e que faturou milhões
com publicidade, em torno de 18 milhões. Fechou com vários anunciantes, não era à toa que a gente via mais propaganda no final da novela, porque as marcas realmente viram o potencial daquela novela e perceberam a repercussão que ela dava. Uma novela que tem aproximadamente 70% do elenco negro e com roteiristas também, diretores também. Então, assim, é uma evolução que a gente não via nitidamente, sabe? Há muito tempo. Na verdade, assim, a gente nunca tinha visto nesse contexto, nesse cenário brasileiro. Então, é importante a gente também colocar até as novelas e outros produtos também, para a gente perceber como que o brasileiro ele quer também ser visto. Ele quer histórias que sejam tipicamente brasileiras, né? E a novela é um produto cultural conhecido internacionalmente. Então é importante também a gente perceber como que é necessário contar histórias que sejam realmente verdadeiras e que mostrem o Brasil como ele é também, né? Acho que tá aí até um grande problema que a gente infelizmente ainda tem no Brasil, que é o brasileiro não se reconhecer. A questão da identidade é algo muito complicado, né? Assim, o Brasil é gigantesco e às vezes a pessoa no sul não entende a realidade do Nordeste, que às vezes não entende do Norte, e o Brasil é essa loucura e essa diversidade ao mesmo tempo, sabe? Então é bem interessante perceber esse movimento, né? Como é que ele é feito e o ganho que se tem quando se projeta e tem esse olhar. Eu acho lindo essa diversidade do Brasil, né? Porque nós temos... Nossa mesa, olha só, né? Nossa bancada aqui é uma diversidade danada. E é muito bonito. Mas uma coisa que eu queria falar, se me trouxe essa lembrança, o que eu acho muito legal, os memes. Gente, o Brasil é campeão no mundo em meme. Mas tem uns que ganham demais. E você estava falando da Pequena Sereia, eu lembro de um que era assim. Sereia pode, negra não. E quando você falou, né, é uma coisa irreal, gente, pelo amor de Deus, é fantasia, né? Mas assim, porque houve também críticas sobre o filme, né, em cima disso, porque colocaram uma pessoa negra e tal, não sei o quê. E aí o meme era, né, então sereia pode, ok, a negra não. Né? Então assim, gente, e tá tão complicado quando você fala, e isso eu acho tão importante, Patrícia, sobre a importância dos diretores, né, das diretoras, enfim, dos atores, das atrizes, de trazer esse lugar de fala, de trazer essa questão de, sim, nós existimos. Né? Quando a Michelle Wong, ela fala, quando o que ganhou o Pantera Negra, que agora não me lembro o nome dele, o ator, infelizmente faleceu tão jovem, né? Mas ele traz uma visibilidade, uma força, tanto que virou símbolo de luta. É algo tão importante. E, ao mesmo tempo, demorou tanto tempo. Né? Quando nós falamos sobre o cinema como um lugar para que as pessoas possam também se expressar, pessoas que muitas vezes não têm voz, não têm esse lugar de fala que nós reivindicamos tanto para nós, mas muita gente não tem. Né? Quantos atores e atrizes não morreram também tentando fazer arte sem conseguir necessariamente o respeito por causa disso? Inclusive, durante muito tempo, né, o ator e a atriz foi uma profissão extremamente marginalizada como um todo. Né? Até a própria Disney mesmo, né? Somente a partir do filme da Princesa Valente é que teve a sua primeira diretora, né, em 2012. Então, antes disso, só diretores homens que faziam que faziam os filmes de princesa, né, que dirigiam as princesas, né? Então, assim, até esse olhar feminino, o olhar da cineasta, da mulher cineasta. Então, até esse lugar mesmo da diretora, da mulher, de mostrar o lugar da mulher, porque, afinal de contas, né, um filme de princesa, ele precisa ser dirigido por uma mulher, né? Então, e essa direção ela só veio a partir do filme da Valente. O local de fala é delas, né? Das mulheres. Não faz muito sentido, né? O contrário disso. Exatamente. Se a gente for pensar, o primeiro filme foi em 1937, né? Com Branca de Neve. Então, de 1937 até Valente. Branca de Neve de 1937? De 37. Aquele bonitinho, fofinho? Isso. Caraca, não sabia. Isso, que exatamente. E lembrando, se eu não estiver muito enganado, Murilo, a Barbie é a maior bilheteria de um filme estrelado por uma mulher e que a diretora é mulher também, não é isso? Isso, a diretora é mulher, a atriz, a protagonista, né, a Margot Robbie,
ela já é famosíssima, o elenco é muito famoso, Sim. né? Isso também ajudou, foi uma estratégia do filme. E a diretora também, que já é a Greta Gerwig, ela já dirigiu vários filmes como Lady Bird, Adoráveis Mulheres, né? E ela sempre tem essa ousadia. E ela assumiu essa empreitada, né, de como mulher fazer toda essa revisão, de criticar a Barbie, criticar os estereótipos, o machismo na cultura, de uma forma cômica, né, que traz uma leveza. De uma forma leve, também, né? Porque né, eu acho que isso para que é importante. Eu acho discussões. que essa discussão é importante, né? Sim, Falar de uma sim. forma leve, mais falar, né? O meu corpo gera desejo de suicídio, né? Gera depressão, gera bulimia, esse padrão corporal. Então, como que eu vou discutir isso no filme para não ficar tão pesado? Trazendo ironias. Foi o que ela trabalhou de uma forma brilhante, né? Que ficou muito bacana. E isso traz para a gente uma reflexão sobre os papéis. Vou até citar uma série que fez muito sucesso, mas não vou falar nem o nome, que foi muito criticada. Na segunda temporada colocaram uma tarjeta, uma explicação, porque romantizaram, quando você fala isso, me veio isso, romantizaram tanto o suicídio que um monte de adolescente começou a se matar. Não sei se vocês lembram, nós não vamos falar o nome da série em si, mas romantizar a dor, romantizar essas coisas todas, gente, não é algo nem... chega a ser cruel, né? Chega a ser porque, caramba, vamos pegar realmente o estereotipo padrão de beleza, ele é quase inacessível. Né? É um padrão que, nossa, a grande maioria... E daí vem a responsabilidade, né? Sim. A responsabilidade de quem faz, o entendimento de que isso vai alcançar milhões de pessoas. Então, por isso que a gente tem que ter muito cuidado, né? Eu acho que a indústria cinematográfica, de um modo geral, ela tem que ter esse cuidado, porque ela atinge milhões de pessoas, né? São bilheterias enormes, né? Então, até mesmo as marcas, né? Elas têm que tomar um pouquinho de cuidado ao surfar nessa onda aí, né? Porque podia ter dado muito errado, né? Também. Eu pensei sobre isso, foi uma né? estratégia arriscada, é E verdade. eu falei, gente, eles foram no limite, né? Exatamente. Porque o limite entre o escracho e o sucesso, ele é muito tênue, principalmente na publicidade. E foi uma né? aposta, né? Foi uma aposta arriscada, como o Murilo disse, foi uma aposta muito arriscada. Exatamente. E que poderia ter dado muito Muito errado. E que foi, assim, fantástico. Eu nunca vi, nunca vi não, né? Mas nos últimos anos eu não vi nada parecido com essa. Porque o mundo inteiro ficou cor-de-rosa. Lembrando que né? essa estratégia começou exatos 365 dias antes do lançamento, né? Então, foi uma estratégia de cauda longa, que perdurou assim, durante um ano. Então, no dia que o filme estreou, praticamente 90%, mais de 90% das ações já estavam acontecendo ou já tinham acontecido, né? O mundo já estava rosa. Mas foi genial. Né? Foi genial. Foi bacana. Foi Em genial. termos de estratégia publicitária, principalmente, e de reposicionamento de marca da Mattel, né? Que foi, na verdade, foi um filme para reposicionar a Mattel. E que veio e se mostrou que veio, fez ali um meia-culpa e conseguiu muito sucesso. Foi Um meia-culpa meio assim, nós não tivemos culpa, mas acontece desse jeito. Eu não acredito. Patrícia, Esse papo estamos tá bom acabando? demais, mas já tá acabando. Passou rápido, não passou? É sempre assim, né? O que é bom acaba rápido. Gente, nós estamos caminhando então para os minutos finais. Que triste, mas quando o assunto é bom, principalmente quando se fala de cinema, né? Cinema é uma ilusão tão bonita. Para quem está assistindo, é muito importante também a gente entender que fantasia é fantasia, baseados em fatos reais é romantizado também. Então, muita gente leva muito a ferro e fogo. E, principalmente no mundo do digital, todo mundo quer ser juiz. Todo mundo quer ser o diretor. Todo mundo quer ser o crítico, formado e graduado. Tomem muito cuidado. Né? Já atrás eu estava vendo um post de uma jovem atriz tão criticada. E, na verdade, ela fez uma coisa tão bonita. Né? Então, assim, que as pessoas comecem a criticar, mas de maneira... Né? Igual o filme da Barbie também foi muito criticado, porque... Tem gente que nem assistiu. Porque trouxe a discussão né? do feminismo à tona, não, porque né? é supérfluo. Não assistiu, mas é supérfluo porque é rosa. Porque... alguém já viu esses comentários assim? Sim. Né? E as pessoas não têm profundidade nem de argumentar. Mas está lá. Eu já fiz meu juízo de valor. Então tomem cuidado. Pessoal, nós temos aqui uma cultura, não temos, Patrícia?
Exatamente. Conte para eles, faça a pergunta que não quer calar. O pessoal sobre o quê? A nossa frase. A frase do dia. Então, gente, é de praxe que a gente termine sempre com uma frase, né? Como o tema hoje foi cinema, cultura cinematográfica, eu queria de vocês que vocês falassem sobre algo, uma frase, alguma coisa, deixar algum recado, finalizar deixando algum recado, falando sobre cinema e deixar aí para o público o que vocês acham sobre esse bate-papo de hoje. E já antes de vocês começarem, eu quero começar com a minha, posso? Por favor. Porque eu achei uma frase linda do Frederico Fellini, que diz o seguinte, que o cinema é um modo divino de contar a vida. E eu realmente acredito isso, né? Eu acho que a arte cinematográfica, ela realmente nos leva a pensar muito, a refletir muito sobre o que nós somos e da forma como a gente vive. E mesmo dentro de um entendimento de que a gente está vivendo realmente uma cultura cinematográfica muito ligada à cultura, a entretenimento, né, envolvendo produtos, publicidade e tudo mais, eu acredito muito que o cinema ele consegue trazer e resgatar o que há de melhor dentro de cada um de nós, né? Então, eu gosto muito dessa frase do Fellini, né? Porque eu acredito que quando a gente conta a vida através de um filme, através de uma narrativa cinematográfica, a gente conta, lógico, né? Sempre é contado a partir do olhar de alguém, mas, com certeza, esse olhar é um olhar muito especial e muito peculiar, né? Então, eu gosto muito dessa frase. E aí eu queria saber de vocês, qual é a frase que realmente, se tem alguma frase ou algum pensamento, algo que vocês podem deixar aí para os nossos ouvintes e espectadores. Na verdade, eu pensei em algo parecido, né? Na verdade, eu estava refletindo sobre tudo isso. Eu não trouxe uma citação específica, mas eu considero que as representações e o cinema são um espaço onde constrói o nosso mundo ideal, onde nós inserimos o sonho, onde a gente conta história. Então, é de grande responsabilidade a gente fazer isso pensando também em quem vai receber, né, aquilo que a gente está representando. Porque a gente não está construindo só uma narrativa, nós estamos construindo posicionamentos, identidade e que vai gerar inúmeros desdobramentos. Então, o que eu gostaria de deixar como reflexão é isso. A nossa responsabilidade enquanto publicitário, enquanto comunicadores, né, publicitários, jornalistas, cineastas, porque é muito importante a gente produzir um conteúdo que nós inserimos aquela visão de mundo que não tem como se distanciar, por mais que a gente trabalhe para uma empresa, né? Aquela visão de mundo que realmente vai fazer a diferença, né? Ter responsabilidade, trazer sempre aquilo que a gente acredita, né? Isso é importante. Eu vou trazer pautas progressistas. Então, traga mesmo, discuta, leve as pessoas à reflexão, porque isso é muito bom, né? Você vai estar trazendo empoderamento, vai estar trazendo questionamento, né? E vai estar construindo uma sociedade melhor também. Isso. Olha, é uma frase que, na verdade, eu já carrego um pouquinho, assim, pra vida, sabe? Assim, já há algum tempinho. E que ela não é exatamente desse jeito, mas a ideia é mais ou menos assim, de que se a gente quer um futuro melhor, se a gente planeja um futuro de sonhos, a gente precisa voltar ao passado, reconhecer esse passado, conhecer esse passado. Então, às vezes, dar um passo para trás para se reconhecer, conhecer de onde a gente veio, para saber o que a gente vai fazer, para onde a gente quer ir. Então, acho que fazer esse movimento que embarca tanto no cinema, com as nossas relações, para a vida como um todo, né? Então, assim, tanto na questão de representação, na questão étnica, racial, mas para a gente em qualquer situação na vida. Às vezes a gente tem que dar um passo para trás para a gente alcançar algo mais além no futuro, né? Então eu acho que isso vale para vários sentidos, para várias ocasiões, e eu acho que é mais ou menos essa ideia que eu gostaria de passar, sabe? Boa!
tantas frases profundas, eu fiquei até sem frase. Mas eu queria deixar uma homenagem, né? Eu gostaria de fazer uma homenagem à minha etnia, né? A todos os orientais. Tem uma frase de um filme belíssimo, de uma fotografia muito bonita, que é a Memória de uma Geisha, em que há um trecho em que diz que o poeta escreveu na pedra 3 palavras e depois quis apagar. A única que ele não escreveu foi a perda, né? Porque a perda, ela não pode ser escrita, ela só pode ser sentida, né? Então que as futuras gerações possam ter muito mais força e mais fé no poder da fala, no poder da comunicação, no poder que cada um traz dentro de si. Porque durante muito tempo muitas pessoas foram silenciadas e que haja voz, né, nesse contexto tão sem voz ainda, para que as minorias possam se levantar com dignidade e sermos, literalmente, como Martin Luther King diz, iguais, né, em direitos, em sonhos, e que caminharemos assim, talvez, para uma sociedade mais justa, mais bonita, mais colorida, mais diversa, não é? Então, muito obrigado a todos. Esqueci de pedir o arroba, né? Por favor, Murilo, seu arroba, suas redes sociais pra gente. @Murilo_B Bueno. Hugo. E o meu é DTHE Hugo, com 2 Gs. Patrícia, você não falou teu arroba também. @Patrícia Quitero. O Augusto é fácil, Augusto NKA, não é? Um grande Super fácil. É, facinho. Narical é um sobrenome super comum. Galera, um grande abraço para vocês. Foi um grande prazer, uma grande honra ter vocês conosco. E Eu queria vamos agradecer ao nosso parceiro, Ah, né? verdade. Então, eu queria mais uma vez agradecer ao nosso parceiro, Uniodonto Goiânia, que diz o seguinte, que o nosso sorriso é único. Então, sorria! Opa, bonita frase, não é isso? Um grande abraço para vocês. Até o episódio 2 da temporada 4. Fiquem bem e não percam. Tchau, tchau!